Olá pessoal, falando do professor Jonas. Então pessoal, hoje damos início ao nosso terceiro bimestre. Então, a atenção dos conteúdos que serão vistos de hoje em diante, porque todos os conteúdos e exercícios vão compor uma nova nota, uma nova média. Então, o conteúdo que nós vamos ver hoje são os ácidos nucleicos, que é também um composto orgânico, como já vimos estudando os compostos orgânicos, os carboidratos, os lipídios, as proteínas. Nós já estudamos no bimestre anterior. E hoje vamos estudar os ácidos nucleicos, que dentro deles se encaixa o DNA e o RNA. O DNA especificamente é o nosso material genético, o comando da célula, o comando do nosso organismo está situado no material genético, certo? Qualquer erro nesse material genético ocasiona ou ocasionaria alguma doença. Uma das doenças principais que é ocasionada por uma alteração no material genético, no DNA, é o câncer, uma doença que é muito falada hoje em dia. Então peço para que vocês prestem atenção. Separa o caderno, separa a caneta e anota todos os conceitos que eu vou passar para vocês. Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato comigo. Lembrando, a videoaula é muito vantajosa porque vocês podem acelerar o vídeo. Tem uma opçãozinha aí no YouTube de acelerar o vídeo. Se vocês acharem que eu estou falando muito devagar, pode acelerar o vídeo. Se achar que eu estou falando rápido, pode botar que a videoaula seja mais lenta. Certo? Então tem essas opções para vocês. E também a opção de vocês poderem assistir ao horário que vocês quiserem. Tem aqui o horário da aula, que é o horário principal que vocês podem assistir, mas podem assistir também em outro horário mais propício para vocês, um horário à noite, um horário à tarde, outro dia, no final da semana. Então peço para que vocês aproveitem essa aula e qualquer dúvida não hesitem em entrar em contato comigo. Então vamos lá ao estudo dos ácidos nucleicos. Então pessoal, o tema de estudo dessa semana são os ácidos nucleicos, e os ácidos nucleicos são compostos pelo DNA e o RNA, então vamos observar as particularidades dos ácidos nucleicos e verificar também as particularidades do DNA e do RNA. Vamos lá. Então, como até já comentei com vocês no tempo que estávamos presencial, todo o organismo ele é composto por células, certo? A célula é a unidade fundamental da vida e as células elas podem ser divididas em células eucarióticas, que são aquelas células que contêm núcleo. Então, um exemplo, nós seres humanos possuímos células eucarióticas. No nosso organismo existem cerca de trilhões de células e nessas células eucarióticas que possuem núcleo, o material genético, que o nosso material genético é o DNA, ele se localiza dentro do núcleo, certo? Então, do objeto de estudo de hoje, que é o DNA, ele está localizado nas nossas células dentro do núcleo. Então, só para dar um exemplo para vocês, vocês estão aí estudando, estão olhando para a pele de vocês. A pele de vocês é um órgão, e esse órgão é formado pelo acúmulo de células, certo? Então, nessa célula, que é microscópica, que nós só podemos observar no microscópio, ela contém um núcleo, que é uma estrutura semelhante a essa daqui, ó, e no seu interior contém, que é o núcleozinho, foi isolado aqui, ó, e dentro dela está o nosso material genético. Esse material genético é muito precioso porque ele é o centro de comando da célula. Qualquer alteração nela, nesse material genético, pode ocorrer doenças nas pessoas. A principal, como até citei no início, é o câncer, certo? Então, o DNA, nas células eucarióticas, que nós possuímos células eucarióticas que tem núcleo, ele está localizado na porção dentro do núcleo, certo? Está guardadinho porque é um composto muito importante. Então, novamente, os ácidos nucleicos se dividem em DNA e o RNA. Agora eu estou comentando sobre o DNA. E em nosso organismo, ela se situa dentro do núcleo. Porém, outros organismos, principalmente as bactérias, elas são chamadas de organismos procarióticos. Por que procarióticos? Porque não possuem núcleo. E esse núcleo serve de quê? Aqui nos seres eucarióticos, que são aqueles que têm células eucarióticas, serve para abrigar o material genético. Como os procarióticos não possuem núcleo, seu material genético está simplesmente disposto no citoplasma da célula, certo? Tranquilo? Também relembrando o que a gente já viu na sala de aula. Então, todos os organismos possuem material genético, porém, alguns, o seu material genético está dentro do núcleo, e outros, como a bactéria, principalmente a bactéria, não possui núcleo e o seu material genético está livre em uma região chamada de citoplasma. Aqui também nos eucariotos possui a região chamada de citoplasma, porém o material genético não está disposto no citoplasma, está dentro do núcleo. Só se relembrando. Então, o material genético ele é hereditário. Sempre o pai e a mãe passam para seu filho a sua carga genética. Aqui eu botei um exemplo de um famoso ex-jogador, que é o Ronaldo. Espero que vocês conheçam aí. Um brasileiro muito conhecido no mundo todo. E aqui está mostrando os seus filhos. Percebam,
semelhança aqui na face entre eles. Por quê? Todos os filhos dele, aqui ó, esse filho e essas duas filhas, possuem a aparência do pai, porque ambos possuem um material genético que foi originário do seu genitor, do seu pai. Então, o pai e a mãe se juntam, processo de fecundação, geram um filho, e esses filhos possuem o material genético que é vindo do seu pai e da sua mãe. Então, o DNA também é muito importante nas características hereditárias, características que são passadas de pai para filho. Então, essas aparências que os filhos possuem com o pai, está justamente descrita no material genético que o pai passou para os seus filhos, certo? Então, é um caráter que é bem interessante e vocês também podem verificar na casa de vocês as aparências que vocês possuem mais com seus pais. Às vezes possui o cabelo mais aparentado com o pai, o olho mais com a mãe, o nariz com alguém, às vezes até tem um olho claro que veio do avô. Isso tudo está codificado no material genético, e esse material genético é passado de geração para geração. Então é a importância de ter o conhecimento dessa moléculazinha aqui, conhecida como o DNA, que é um dos ácidos nucleicos que vamos estudar hoje. Certo? Então, quem são os ácidos nucleicos? Qual a sua definição? Olha a definição aqui dos ácidos nucleicos, copia aí no caderno para ter esse conhecimento que é muito importante. Ó. Os ácidos nucleicos são macromoléculas, esse macro aqui ó, vem de grande molécula, certo? Que são especializadas no armazenamento, na transmissão e no uso da informação genética, certo? Então essa aqui é a definição dos ácidos nucleicos, tanto o DNA como o RNA. Então, ó, os ácidos nucleicos vão estar relacionados com o condicionamento das características dos organismos e que essas características é transferida aos descendentes pela reprodução. Então, como eu demonstrei na imagem anterior, sempre os parentais, os pais, através do processo de reprodução, junção de gameta masculino com o feminino, vai estar passando o seu material genético para os seus descendentes. Então, logo, os filhos sempre possuem alguma característica que é aparentada com seus pais. Por mínimo que seja um nariz, um olho castanho, diversas características, cor do olho, cor do cabelo, formato do cabelo, todos os descendentes possuem uma característica aparentada com o seu genitor, certo? Com seu pai, com a sua mãe. Então aqui está a definição dos ácidos nucleicos. Então, copiem aí com cuidado para terem essa informação para no turno da tarde fazerem corretamente o exercício que eu exigi aí algumas perguntinhas básicas, certo? Então, ó, aqui alguns conceitos que eu vou citar para vocês que é necessário vocês terem a compreensão para esse primeiro momento. Então, genótipo. Genótipo é o conjunto do material genético que todo organismo possui, certo? Todo o conjunto de genes do material genético que você possui é chamado de genótipo. O que é o genótipo? Todo o conjunto de material genético que todo organismo possui. Então, você aí que está escutando essa videoaula possui um genótipo, seu irmão, ou seu pai, sua tia, seu primo possui outro genótipo. Cada organismo tem um genótipo específico, certo? Que é genótipo, o conjunto do material genético, conjunto dos genes que o organismo possui. E o aqui conhecido como fenótipo. Fenótipo é o conjunto de características visíveis. Como assim, conjunto de características visíveis? Conjunto de características aparentes. No genótipo vai estar determinado lá, seu material genético, qual deve ser a cor do seu cabelo. Seu cabelo é castanho, de acordo com o que você recebeu do seu pai e da sua mãe, as características. Então, lá no seu material genético possui essa informação e no seu fenótipo está expresso. Então, se no seu genótipo tem lá a informação que seu cabelo vai ser castanho, então no fenótipo, que é aquilo que a gente consegue observar, o fenótipo é sempre as características observáveis. E essa característica observável, ela tem uma origem do genótipo. O genótipo comanda e o fenótipo expressa. Então no genótipo tem também a informação para a coloração dos seus olhos. Então no fenótipo a gente vai conseguir observar. Então você tem um olho claro, isso porque no seu gene, no seu material genético, está essa informação. Tranquilo? Então o formato do seu nariz também está relacionado ao genótipo, que tem essa informação, porém no fenótipo tem a característica expressa do formato do seu nariz, e assim sucessivamente. Então o fenótipo, conjunto de características que são observáveis, e o genótipo é o conjunto de informações genéticas, mas que não está visível, está guardadinho no interior do organismo, nas células, certo? Espero que tenha ficado claro esse conceito aí. Qualquer dúvida, entre em contato.
Então, os ácidos nucleicos, como eu já adiantei para vocês, eles são divididos em dois tipos, que é o DNA, que é o nosso material genético, que está presente nas nossas células, porém também existe outro tipo de ácido nucleico, que é o RNA, e eu vou detalhar para vocês a característica de cada um já já, certo? Mas saibam disso logo, dois tipos de ácidos nucleicos existem, que é o DNA e o RNA. Olha o nomezinho do DNA, como é que é. Esse aqui é a abreviação, mas o nome dele é ácido desoxirribonucleico. O RNA, ácido ribonucleico. Isso aqui são abreviações do seu nome, certo? Então, aqui está representando só uma cadeia de um RNA, vocês percebam que é uma fita simples. E aqui a cadeia do DNA, que é dupla fita. Mas isso aqui a gente vai comentar já já da estrutura química de cada ácido nucleico, DNA e RNA. Então, seguindo, assim como as proteínas e também os carboidratos, que eram substâncias grandes formadas por estruturas menores. Então, lembre, eu falei para vocês que a proteína era também uma macromolécula que era formada por unidades menores que eram chamadas de aminoácidos. Os ácidos nucleicos também são estruturas grandes, macromoléculas, como já citei para vocês, e são compostas de estruturas menores. Olha como é o nome das estruturas menores dos ácidos nucleicos: nucleotídeos. Então, os ácidos nucleicos são moléculas grandes que são compostas por inúmeras unidades menores, chamadas de nucleotídeos, certo? Nós, seres humanos, possuímos cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos, ou seja, cerca de 6 bilhões. 3 bilhões de pares são 6 bilhões, olha o número alto, de nucleotídeos. Então, toda essa quantidade de nucleotídeos formam os ácidos nucleicos em nós, seres humanos. Cada ser vivo possui uma quantidade específica de nucleotídeos compondo o seu material genético, o seu DNA, certo? Mas saibam disso que os ácidos nucleicos são compostos de unidades menores que são chamadas de nucleotídeos. Então, uma grande molécula de DNA, que é um dos ácidos nucleicos, é composto por uma grande quantidade de nucleotídeos. Saibam disso, informação simples. Ácidos nucleicos são compostos por monômeros, que são unidades menores, que são chamadas de nucleotídeos. Essa é uma das perguntas que eu vou fazer no turno da tarde. Então, olha a estrutura de um nucleotídeo. Então, vamos agora, sabendo que os ácidos nucleicos são compostos por nucleotídeos, eu vou mostrar só aqui uma imagem para vocês para ilustrar. Aqui tem uma molécula de DNA e aqui tem vários nucleotídeos. Aqui, um chamado de citosina, guanina, adenina, timina. Eu vou mostrar para vocês já já, não fico com medo desses nomes, porque eu ainda vou detalhar para vocês. Mas só para vocês saberem que isso aqui é uma molécula de DNA e aqui está cada nucleotídeo fazendo parte da sua composição. Para demonstrar, aqui nessas colorações aqui, aqui o vermelho, o amarelo, que é para cada nome aqui específico. Então, para mostrar para vocês que um ácido nucleico é composto por unidades menores, que são os nucleotídeos. Aqui são os nucleotídeos, eles associados estão compondo essa molécula do ácido nucleico, certo? Então, já sabendo que os ácidos nucleicos são compostos por nucleotídeos, vamos ver a estrutura de um nucleotídeo. Qual é a estrutura química de um nucleotídeo? Simples, também é uma pergunta que eu vou fazer no turno da tarde. Qual a estrutura de um nucleotídeo? Saibam, um fosfato, que está aqui, uma pentose, isso aqui, lembra lá do conteúdo dos carboidratos que eu falei para vocês, das pentoses. Então, isso aqui é a constituição do nucleotídeo. Qual é? Um fosfato, uma pentose. Então, percebam que essa pentose aqui está ligada ao fosfato, certo? Traz uma ligação química ao fosfato. E também tem a sua composição uma base nitrogenada. Então, essa aqui é a composição do nucleotídeo. Qual é a composição do nucleotídeo? Uma base nitrogenada que está ligada a uma pentose e essa pentose está ligada a um fosfato. Estrutura simples de um nucleotídeo, certo? Só também um conceito adicional: se estiver junto uma base nitrogenada com uma pentose sem o fosfato, isso é chamado de nucleosídeo, certo? Mas o tema específico que vamos estudar e vocês precisam ter conhecimento é do nucleotídeo, que é fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Isso é a estrutura simples de um nucleotídeo. Aqui também está sendo representado em tamanho maior um nucleotídeo. Fosfato está ligado à pentose e essa pentose está ligada a uma base nitrogenada. Sabendo desse conceito, vamos passar para os conhecimentos adicionais. Então, nessa estrutura aqui de um nucleotídeo, como eu já representei para vocês, o grupo fosfato, a pentose e aqui uma das bases nitrogenadas. Esse slide aqui é só para vocês saberem que a pentose
ela é conhecida por pentose porque possui 5 carbonos. Então percebam, ó, aqui está chamado de carbono 1, e sempre nos nucleotídeos, nesse carbono 1, vai estar ligado quem? A base nitrogenada. Sempre saibam disso, em um nucleotídeo, a base nitrogenada está ligada ao carbono 1 da pentose. Simples, né? Sempre em um nucleotídeo, a base nitrogenada vai estar ligada ao carbono 1 da pentose. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. É uma pentose, possui 5 carbonos. Sempre nesse nucleotídeo, no carbono 5, quem vai estar ligado? O fosfato, certo? No carbono 5 da pentose vai estar ligado o fosfato. Informações simples. Se não compreendeu, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente para ter esse conhecimento. Aqui está a estrutura simples do nucleotídeo, o fosfato, certo? Que eu mostrei para você já no slide anterior, a pentose e a base nitrogenada. E essa pentose contém 5 carbonos, carbono 1, 2, 3, 4, 5. E sempre ligado ao carbono 1 dessa pentose está ligado uma base nitrogenada, certo? E no carbono 5 está ligado o fosfato. Carbono 1, base nitrogenada, aí carbono 2, 3, 4, 5. Carbono 5, quem está ligado? O fosfato. Tranquilo? Então, turma, já conhecendo a estrutura dos nucleotídeos, vamos detalhar cada parte, certo? Falei para vocês que existe um fosfato, que está ligado à pentose, certo? No carbono 5, lembrem-se disso, e no carbono 1 está ligado à base nitrogenada. Então, vamos conhecer cada componente desse nucleotídeo. Lembrando, os nucleotídeos são as unidades menores dos ácidos nucleicos. Há uma grande quantidade de nucleotídeos associados que formam os ácidos nucleicos, certo? Então, vamos conhecer cada estrutura dessa do nucleotídeo. Primeiro, começando pela pentose. Como eu falei para vocês no início, essa pentose, os ácidos nucleicos, corrigindo, os ácidos nucleicos, eles podem ser divididos em RNA e em DNA. A única semelhança entre o RNA e o DNA se situa aqui, ó, no fosfato. Somente o fosfato dos dois que é a mesma coisa. No RNA, como no DNA, vai variar a pentose, que faz parte da sua constituição. Lembrando que a pentose é um açúcar, um carboidrato de 5 carbonos. Certo? Então, tanto no RNA como no DNA vai variar a pentose que vai estar presente, como também as bases nitrogenadas, na maioria vão ser iguais, mas vai ter algumas diferenças. A única similaridade entre o DNA e o RNA está no fosfato do seu nucleotídeo. Então, começando pela pentose, ó, o RNA possui uma pentose que é conhecida como ribose, certo? Então, a principal diferença, eu perguntar qual a diferença, uma das diferenças do RNA para o DNA, é que a pentose do RNA é conhecida como ribose, certo? E aqui, ó, já a pentose do DNA, ela é conhecida como desoxirribose, certo? Então, o RNA possui uma pentose chamada de ribose e já o DNA possui uma pentose chamada de desoxirribose. Tranquilo? Vamos ver a estrutura química de cada uma. Ó, eu falei para vocês que uma pentose, existe uma fórmula química, se fosse uma pentose, porque tem 5 carbonos, ó, 5 carbonos. Eu falei para vocês já na aula de carboidratos, fazendo aqui um relembrando. 5 carboidratos. A estrutura possui também hidrogênio, só que esse hidrogênio sempre é o dobro da quantidade de carbono. Então, se tem 5 carbonos, o hidrogênio tem 10. E outro composto que está presente nos carboidratos é o oxigênio, então, que é sempre igual à quantidade de carboidrato. Então, sempre com a pentose, que tem 5 carbonos, a quantidade de hidrogênio é duplicada e a quantidade de oxigênio é sempre igual à do carbono. Então, ó, C5H10O5, porque é uma pentose. Se fosse uma tetrose, tetrose é quando tem 4 carbonos. Então, tetrose, ó, 4 carbonos. O hidrogênio sempre é o dobro do carbono, então seria aqui 8, que é um 8zinho, tá? Dá para perceber. E o oxigênio sempre é igual ao carbono, 4. Isso aqui seria uma tetrose. Como é uma pentose que tem 5, ó, sempre é C5H duplica, vezes 2, ó, H10O5. Então vocês percebam, a ribose, que faz parte do RNA, que é um dos ácidos nucleicos, ela é uma pentose e tem essa estrutura química aqui. E aqui está disposto a sua forma química, certo? Se vocês contarem aqui a quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, vai dar o dessa fórmula aqui. Agora percebam, aqui na estrutura da desoxirribose, que é do DNA, não está seguindo a regra.
é diferente, porque tem 5 carbonos, 10 hidrogênios, porém só possui 4 oxigênios. Então percebam aqui, ó, nesse carbono 2, como eu fiz a contagem com vocês no slide anterior, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, aqui a mesma coisa. Aqui no carbono 2 do DNA possui um oxigênio a menos. Você pode perguntar, professor, por que o DNA possui um oxigênio a menos? Porque o DNA é mais estável, certo? Quando aqui na ribose possui, como aqui na ribose possui um oxigênio a mais, ela é mais reativa. E como o DNA é o material genético da célula, ele precisa ser mais estável. Então, no processo de formação dos seres vivos, uma coisa que foi formada perfeitamente foi que o DNA, a estrutura do DNA, a ribose, a desoxirribose do DNA, corrigindo, desoxirribose, viu? A desoxirribose, que é a pentose presente no DNA, tem um oxigênio a menos. Isso faz com que ele seja menos reativo, sendo mais estável. Já o RNA, ele é mais instável, ele é mais reativo, certo? Então, é uma das características que está presente nos ácidos nucleicos. A pentose do RNA é conhecida como ribose e a pentose do DNA é conhecida como desoxirribose. Essa é uma das diferenças entre os ácidos nucleicos, certo? Vamos para a próxima composição. A próxima, vimos a pentose, que é diferente do RNA para o DNA. O próximo composto dos nucleotídeos é a base nitrogenada, certo? Então aqui, ó, circuladozinho a base. Então, existem cerca de 5 tipos de bases nitrogenadas que estão situadas nos ácidos nucleicos, certo? Então, percebam aqui, ó, 5. Essas 4 aqui, que estão circundadas, fazem parte do DNA. Quais são as bases nitrogenadas que fazem parte do DNA? Olha o nome delas. Se for novo para vocês, ó, anota esses nomes aí. As bases nitrogenadas presentes no DNA são chamadas de adenina, timina, guanina e citosina. Então, logo no nome aqui vocês percebam, base nitrogenada. Por que base nitrogenada? Nitrogenada porque possui uma grande quantidade de nitrogênio. Então, percebam aqui na estrutura química, ó, uma grande quantidade de nitrogênio nas bases nitrogenadas. Então, as bases que estão presentes no DNA são adenina, timina, guanina e citosina, certo? No decorrer da aula, eu vou ficar chamando cada uma somente pelas iniciais. Então, adenina de A, timina de T, guanina de G e citosina de C. Então, saibam disso, certo? ATCG, ATGC aqui no caso, certo? Adenina, timina, guanina e citosina. Já o RNA, que é o outro ácido nucleico, não vai possuir timina, possui adenina. No lugar da timina possui a uracila, possui também a guanina e a citosina. Essas são as bases nitrogenadas que estão presentes nos ácidos nucleicos, certo? No DNA, as suas 4 bases características, e no RNA, essas 4 bases aqui características também, porém, no lugar da timina, no RNA, existe a uracila. Alguém pode perguntar, professor, por que no DNA tem timina e no RNA uracila? Percebam, olhem para a estrutura das duas. Deixa eu tirar aqui esses círculos. Então, ó, timina, que é a do DNA, e a uracila, que é a do RNA. Percebam a estrutura química, ó. Esse carbono aqui, ó, com dupla ligação. Essa amina aqui, que é um nitrogênio ligado a um hidrogênio igual. Aqui, igual. Aqui, ó, começando aqui também, igual. Aqui, igual. A única diferença entre elas está aqui, ó. Essa porção aqui da timina é diferente dessa porção aqui da uracila, certo? Na timina possui uma região que tem um carbono ligado a 3 hidrogênios, chamada uma região metila, e aqui não possui. E essa região aqui, ó, que possui essa radicalzinha aqui, ó, CH3, faz com que a timina seja mais estável do que a uracila. Então, a uracila ela é muito estável, ela é muito reativa. Então, no material genético das células, que é composto por DNA, existe a timina, que isso faz com que o DNA seja mais estável, seja menos reativo do que a uracila. Então, o DNA possui timina e o RNA possui uracila. Já já vou falar qual a função específica tanto do DNA como do RNA, certo? Mas saibam que
o nosso material genético das células é composto de DNA e o DNA possui timina, porque a timina é mais estável do que a uracila, e a uracila está presente no RNA, que também é um ácido nucleico, que já eu falo da sua função. Então, pessoal, logo em seguida, como vimos as bases nitrogenadas no slide anterior, vamos ver a sua classificação de acordo com o número de anéis que possuem em sua estrutura química. Quem foi mais atento no slide passado já deu para perceber isso. Então saiba, as bases nitrogenadas são classificadas de acordo com a quantidade de anéis que possuem. O que é isso, anéis? Anéis químicos, certo? Então, as estruturas químicas que possuem somente um anel químico são chamadas de bases pirimídicas. E quem são as bases pirimídicas? São a citosina, a timina e a uracila. Por que estão classificadas dentro das bases pirimídicas? Porque possuem apenas um anel na sua estrutura molecular, certo? Então anotem isso aí, isso é simples. Bases pirimídicas, quem são? São a citosina, a timina e a uracila, porque possuem apenas um anel na sua estrutura molecular, certo? Já as bases púricas são aquelas que possuem dois anéis em sua estrutura molecular. E quais são as bases que possuem dois anéis? Adenina e guanina. Então existem bases pirimídicas, que possuem apenas um anel em sua estrutura molecular, e as bases que possuem dois anéis em sua estrutura molecular, que são chamadas de bases púricas. Então, para fazer uma associação e aprenderem isso bem, posso ser também uma espécie de decorar para vocês, púricas. O que é puro? A água. Então, ó, AG, então lembrem, AG, que vem de água, a água é pura. Então, as bases púricas é adenina e guanina. E as pirimídicas é aqui a citosina, timina e uracila, são as bases que sobram. Lembrando que é importante, as pirimídicas são aquelas que possuem apenas um anel. As púricas possuem dois anéis em sua estrutura molecular. Então, pessoal, os ácidos nucleicos eles vão poder se parear. O que é isso? Se parear, ligar-se uns aos outros, principalmente a estrutura do DNA, que é uma fita dupla, como até demonstrei na parte inicial. Então, aqui está demonstrando, ó, o que nós vimos, que são os nucleotídeos. Ó, só se você já está com uma estrutura diferente aqui, mas ó, o nucleotídeo é o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Ó, fosfato, pentose e base nitrogenada. E se vocês perceberem com cuidado, uma região, uma fita, está sendo ligada a outra fita. E está tendo um processo de associação aqui. Ó. Então, sempre que as bases nitrogenadas se ligam umas às outras, acontecem por ligações de hidrogênio. Certo? Saibam disso. O pareamento das bases nitrogenadas se dá por meio de ligações de hidrogênio. Como o DNA sempre é de dupla fita, uma fita aqui, ó, uma fita, outra fita, o DNA sempre é de dupla fita, sempre vai acontecer o processo de ligação de uma base nitrogenada a outra através de ligações que são chamadas de ligações de hidrogênio. Por que ligações de hidrogênio? Porque, ó, vocês perceberam, um hidrogênio de uma porção se liga a outro átomo desse elemento. Ó. Então, um nitrogênio daqui ligando a outro elemento daqui. Então, são chamadas de ligações de hidrogênio. É o processo que dá o pareamento das bases nitrogenadas quando ocorre a formação de dupla fita nos ácidos nucleicos, certo? Então, percebam o seguinte, um detalhe. Já citei para vocês quais são as bases nitrogenadas que existem. Lembram? O DNA, eu falei para vocês que era composto de adenina, timina, citosina e guanina. Lembrem disso que isso é muito importante, certo? No DNA, sempre essa base aqui, chamada de adenina, vai estar ligada à timina, certo? Sempre. A adenina nunca vai se ligar a uma guanina ou a uma citosina. Sempre a adenina, que eu vou chamar só de A agora, ou vou ficar chamando de adenina, mas se eu chamar de A, como aqui tem um A, ó, saibam que está sendo relacionada à adenina. Então, sempre a adenina vai se ligar à timina e vice-versa. Sempre a adenina vai se ligar à timina no DNA, certo? Falei para vocês que no DNA tem adenina, timina, citosina e guanina. E sempre a adenina vai estar ligada à timina no DNA, certo? E se vocês perceberem, tanto nessa imagem aqui ó, como aqui,
sempre vai ter o processo de formação de duas ligações de hidrogênio entre a adenina e a timina. Tranquilo? As outras bases que estão presentes no DNA, guanina e citosina, elas sempre vão se ligarem entre si. Sempre vai ser o processo de ligação no DNA da adenina com timina e da guanina com citosina e vice-versa, certo? Porém, a diferença na ligação da adenina e timina, que possuíam apenas duas ligações de hidrogênio, é que na citosina e guanina vai ter 3 ligações de hidrogênio, certo? 3 ligações de hidrogênio entre a guanina e citosina e apenas 2 ligações entre a adenina e timina, certo? Se aqui possui 3, aqui possui 3 e aqui possui 2, qual é a ligação mais forte? Aqui possui 3, certo? Então, se cair em qualquer questão, qual a ligação mais forte entre as bases nitrogenadas, guanina e citosina? Porque possuem 3 ligações de hidrogênio e adenina e timina possuem apenas 2. Um processo também de simplificar o conhecimento para vocês. Ó, Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo. AT, ó, sempre vai estar ligado a AT juntos. Adenina com timina. Gal Costa. GC. Sempre vai estar ligado guanina com citosina no material genético, certo? Uma dicasinha aí para vocês reterem esse conhecimento. Sempre no material genético, a adenina vai estar ligado com timina através de 2 ligações de hidrogênio e a guanina está ligada à citosina através de 3 ligações de hidrogênio. Sempre vai estar nessa sequência, G com C ou C com G, tanto faz, A com T ou T com A, tanto faz no DNA. E uma informação que eu passei para vocês é que no RNA, como não possui timina, no lugar dela quem vai estar? A uracila, que é um Uzinho. Pessoal, e no slide anterior eu demonstrei para vocês a ligação entre fitas diferentes dos ácidos nucleicos, certo? Quando uma base de um nucleotídeo se liga à base nitrogenada de outro nucleotídeo da outra fita. Porém, tem essa ligação, que é através de ligações de hidrogênio, como também na própria fita, isso aqui ó, uma própria fita, certo? Tem um processo de ligações entre os nucleotídeos que fazem parte dela, certo? Como eu falei para vocês, os ácidos nucleicos são formados por estruturas menores que são os nucleotídeos. Então, milhares de nucleotídeos compõem os ácidos nucleicos, certo? Então, novamente, olha a estrutura, ó, fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Então, percebam, esse nucleotídeo aqui, ó, que é um nucleotídeo, está sendo ligado a outro nucleotídeo nessa fita aqui, ó. Esse ligando a esse, ligado a esse aqui, ó. Esse está ligado a esse. Estão percebendo aí, ó? Eu apresentei para vocês os nucleotídeos, e ó, fosfato, pentose e base nitrogenada. Ele se liga aos elementos de outra fita através das ligações de hidrogênio, como vimos no slide anterior. Porém, na mesma fita, que é essa fita aqui que eu estou levando em consideração agora, esses nucleotídeos fazem uma interação uns com os outros através de uma ligação que é chamada de ligação fosfodiéster, certo? Lembrem desse nome aí, ó. Anotem aí que isso é importante. Como eu falei, a ligação entre fitas diferentes é através de ligações de hidrogênio e é através da mesma fita, o processo de ligações entre os nucleotídeos na mesma fita é conhecida como ligações fosfodiéster, certo? Ó, um nucleotídeo se ligando a outro, se ligando aqui a outro, que está ligando a outro. Essa ligação aqui está acontecendo aqui, ó. Por que fosfodiéster? Porque é uma ligação que está envolvendo o fósforo de um nucleotídeo com a porção do carbono 3 de outro. Então lembrem-se, ó, carbono 1 aqui, base nitrogenada, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 está o fosfato. Então, ó, está sendo ligado esse primeiro nucleotídeo aqui, ó, do seu carbono 3 para o fosfato do outro nucleotídeo. Lembrando aqui também, ó, carbono 3 desse nucleotídeo com o fosfato do outro. Carbono 3 desse com o fosfato do outro. Sempre assim, certo? Lembrem-se que, ó, carbono 5 aqui, ó, começa do carbono 5 com a ligação ao carbono 3. Carbono 5, carbono 3. Carbono 5, carbono 3. Ficou difícil? Lembrem-se, ó, não fiz a detalhamento para vocês do número de carbonos que existem. Ó. Então, carbono 1 aqui está ligado à base nitrogenada. Falei lá no slide anterior. Carbono 2 aqui, carbono 3,
carbono 4 e o carbono 5 que está ligado ao fosfato. Então percebam, essa porção aqui da fita inicial, o carbono 5 está livre e o seu carbono 3 está sendo ligado a um fosfato nucleotídeo subsequente. Então, pessoal, para finalizar essa aula de hoje, vemos que os ácidos nucleicos, que eu falei para vocês, eles são divididos em DNA e o RNA. Eles possuem diferenças entre si, lembrando que eu falei para vocês que a única semelhança entre o DNA e o RNA no seu nucleotídeo, que é a sua estrutura menor, é o fosfato, a única semelhança. As pentoses deles são diferentes, do DNA é a desoxirribose e do RNA é a ribose. E nos nucleotídeos e nas bases nitrogenadas, lembrando, as bases nitrogenadas entre eles também possuem uma diferença. No DNA existe a presença da timina e no RNA da uracila. Então vamos ver as diferenças entre os ácidos nucleicos. O DNA vai ser de fita dupla, e demonstrando uma fita dupla aqui, uma fita. Percebam que essa fita aqui é em formato helicoidal. Então, uma fita e outra fita, sempre o DNA é de fita dupla. Já o RNA, ele é de fita simples, certo? São fitas simples, o RNA. E esse RNA, às vezes, podem fazer dobras sobre ele mesmo, certo? Então, essa fita aqui pode se dobrar sobre si mesmo, ficando uma fita dupla, mais uma fita dupla que era única e se dobrou sobre si mesmo. As bases nitrogenadas presentes no DNA, quais são? Adenina, timina, guanina e citosina, ATCG, certo? ATCG, sempre adenina, se liga timina, sempre guanina, se liga citosina, certo? Falei para vocês das púricas. Por que púricas? Porque possuem dois anéis na sua estrutura molecular, são essas duas aqui, E as pirimídicas, que são aquelas que possuem apenas um anel em sua estrutura molecular, certo? Já as bases do RNA é adenina, uracila, citosina e guanina. Sempre a adenina se liga à uracila quando esse RNA fica, como ele é uma fita, quando ele se dobra sobre si mesmo, sempre o A vai se ligar ao U e o G ao C, certo? Mas geralmente o RNA é fita simples, não ocorre processo de pareamento entre as bases, principalmente no DNA que acontece o pareamento. Adenina sempre com timina, guanina sempre com citosina no processo de ligação. A pentose do DNA, que é a desoxirribose, lembra da diferença da desoxirribose para a ribose? É que no DNA existe um oxigênio a menos. Deixa eu lembrar aqui para vocês, rapidinho eu vou passar aqui para lembrar. O DNA possui um oxigênio a menos e a ribose possui um oxigênio a mais. Isso faz com que o DNA seja mais estável, porque tem menos um oxigênio para reagir. Então, saiu um oxigênio. A pentose do DNA é conhecida como desoxirribose e já a pentose do RNA é conhecida como ribose, certo? Essa é uma das diferenças entre o DNA para o RNA. Então, aqui principal, a função na célula do DNA é o armazenamento e transmissão da informação genética. Já o RNA, a sua função é sintetizar proteínas e formar os ribossomos. Os ribossomos é a estrutura que produz proteína na célula. Então percebam só o seguinte, o DNA ele é o comando da célula, o armazenamento da informação, e a partir desse DNA, essa é a informação que eu vou dar mais à frente, mas só para apresentar para vocês, a partir do DNA, o RNA é formado em um processo conhecido como transcrição. Então o RNA ele só é formado a partir do DNA. O DNAzinho fica lá dentro da célula guardadinho, e esse RNA ele é formado quando acontece o processo de formação de uma proteína. Então saibam disso, o RNA ele tem a função de sintetizar proteínas, porém esse RNA ele é formado a partir de um DNA, certo? Todo RNA é formado a partir das informações que estão contidas no DNA. Então pessoal, chegamos ao fim a nosso primeiro conteúdo do terceiro bimestre, certo? Peço para que vocês tenham bastante atenção com esse conhecimento. Se chegou até aqui, esse final da videoaula, não copiou nada, volta a videoaula, assiste novamente, copia os conceitos, porque isso é bastante importante, porque tem vários nomes diferentes, nomes novos para vocês, certo? Então copiem, que esse processo de copiar fixa melhor o conhecimento para vocês. Então qualquer dúvida que surgir, entre em contato comigo, e a vantagem da videoaula é que vocês podem assistir a quantidade de vezes que quiserem. Tranquilo? Qualquer dúvida, novamente, entre em contato para que eu possa retirar. Então pessoal, espero que tenham aproveitado essa videoaula e até logo.